porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional, o devocional Mova-se. Eu espero que você esteja curtindo, compartilhando, favoritando os nossos vídeos. E eu tenho uma pergunta para fazer para ti, que é: você acredita que Deus castiga? E qual é o maior castigo de Deus na sua opinião? Eu quero ler uma reflexão aqui do nosso devocional que fala lá em Oséias 5,15, que diz assim: estando eles angustiados, cedo me buscarão. Perdas e adversidades são geralmente os meios que um grande pastor usa para levar para casa suas ovelhas errantes. Como cães ferozes, ela envolve os viajantes em preocupações que os leva de volta ao seu aprisco, seu lugar de origem. Não há como domar um leão que está bem alimentado. Ele precisa ter sua grande força reduzida e o seu estômago deve estar mais vazio, e então ele se submeterá à mão do domador. Muitas vezes vemos cristãos submetidos e obedientes à vontade do Senhor pela necessidade do pão e pelo trabalho pesado. E a pergunta que eu tenho para você: você acredita que o pecado ou a desobediência, elas são ligadas diretamente a essa punição de Deus, sim ou não? Fala para mim aí. Então, o que a gente vai refletir hoje no nosso devocional é justamente entender que, como um bom pai, né, assim como existe lá em Provérbios 13:24, que fala que aquele que não faz o uso da vara odeia o seu filho, mas aquele que ama desde cedo corrige, educa, pune e castiga também. Então, se você tem um pai, você já tem uma mãe, né? Tem uma mãe que fez os dois papéis. Eu acredito que em alguma fase da sua vida você foi desobediente, você quebrou um princípio, não seguiu uma orientação, né, de uma autoridade que a gente fala da nossa casa. E como que foi isso para você? Você sofreu alguma punição? E isso que você foi corrigido na época, como que te fez você sentir, né, quando a gente recebe uma correção? E como que você vê hoje ao longo da sua maturidade, né, ao longo dos anos, agora que passou você da esfera de filho, agora você também é um pai ou uma mãe, como que é isso para você? Então, o que a gente vai conversar hoje é o quê? Deus castiga, né? Então, a palavra de Deus, ela fala em Romanos 3:23 que o castigo, ou seja, o salário do pecado é a morte. Então, todos nós, quando nós pecamos, nós somos separados por Deus, né? Que Ele é perfeito, então Ele não tolera o pecado. Então, Jackson, Deus castiga as pessoas? Não. Mas a quebra de um princípio, uma vida fora dos princípios de Deus, uma vida errante, não obedecendo os estatutos, os princípios, o que a palavra diz, realmente essa desobediência ela se torna um castigo. E esse castigo é uma punição sobrenatural contra uma pessoa ou contra um grupo de pessoas desobedientes, né? Ou contra toda a humanidade, que tem várias passagens bíblicas, né, que Deus usou a mão dele, né, para realmente em resposta a alguma ação humana. Então, em Romanos 19:32 fala que Deus é justo e Ele não deixa o pecado sem castigo, mas Ele ama, Ele perdoa, né? Desde que haja em nós o sentimento, né? Realmente a gente se arrepender. Então o castigo de Deus ou as consequências da quebra de princípios sempre é justo. Então é a lei do plantio. A gente sempre fala que a semente, a semeadura, ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. E em Provérbios, lá como a gente falou que um pai corrige, né? Então a gente sempre fala assim, mas Jacques, beleza, mas qual que é o castigo dessa desobediência? Então Deus não castiga pessoas, então ele odeia o pecado e o Deus castiga o pecado, que seria a morte, a separação de Deus. E esse castigo da desobediência, essa separação de Deus, ela traz problemas para a nossa vida. Por quê? Quando a gente não segue os mandamentos de Deus, né, que são feitos para nos proteger, nos dar livramento. Então Deus quer que a nossa obediência ela seja em todas as áreas. E quando nós desobedecemos, nós precisamos o quê? Da misericórdia de Deus para nos salvar desse castigo.
né? Então, dentre os castigos principais hoje, né, dentre os pecados hoje que envolvem, a gente vai estudar sobre as obras da carne também, estão eles lá: o adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, brigas, né, desentendimentos, pelejas, né, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, que é comer demais, né? E aí há pecados também de várias esferas que a gente vai estudar sobre isso numa sequência de vídeos, que são ligados o quê? Contra a fé, contra a esperança, contra o amor, né? O desejo de vingança, e principalmente também que acontece muito, que é aproveitar-se dos pobres, né? Defraudar um trabalhador. São vários tipos de pecados que realmente nos separam de Deus. E a pergunta que eu tenho para você hoje é assim: a gente vê que muitas tragédias têm acontecido, tem muitos vídeos, muitas situações. Eu queria dar a tua opinião e o teu comentário aqui. Você acha que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com essas enchentes, tudo que aconteceu lá com esse povo, perder tudo, você acredita que é um castigo de Deus? É uma punição? Qual que é a tua opinião em relação a isso? Comenta aqui para mim, comenta aqui nos comentários. Você acredita que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ele é um castigo de Deus? As pessoas que foram acometidas ou situações que envolvem naquele estado, né, assim como também existem em várias partes do mundo, você acha que é a mão de Deus, é a intervenção de Deus? Você acha que é desobediência? Você acha que é algum pecado específico? Conta pra mim, escreve aqui pra mim, qual o pecado que existe, não só no Rio Grande do Sul, mas em todos os lugares? Por que tá acontecendo isso? Qual é a sua opinião em relação a isso? Mas o que eu vou trazer para você hoje, na luz da palavra, é algo para a gente refletir junto, tá? O que Deus fala hoje, então, sobre Deus, que Deus é esse que castiga, que Deus é esse aí que faz com que as pessoas passem por provações, ou que a gente leu aqui, né? Que realmente no momento de angústia, no momento mais de necessidade, a gente vai clamar e vai se submeter a Deus. Que Deus é esse que faz isso? E lá em Romanos 1, no 19 ao 32, ele fala especificamente sobre várias coisas que eu quero que você reflita comigo aqui, tá? Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o propósito de Deus que lhe mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece. E não lhes são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornam tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem a Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou pássaros, ou animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos aos seus desejos do coração, para que fizessem coisas sujas, para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem coisas que Deus criou. Não servem, né? Em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus a entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a sua natureza, que fala do homossexualismo, e também homens deixam de ter relações naturais com outras mulheres e se queimam de paixões pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, que entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem, estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes e morte, brigas, mentiras, malícia, caluniam e falam mal um dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos, vaidosos.
inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem os pais, são imorais para cumprirem a palavra, não têm amor a ninguém e nem têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las e por isso aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Ontem nós lemos sobre Deuteronômio 28, que fala sobre as bênçãos, né, o sucesso, ser bem sucedido em tudo que está ligado à obediência e as consequências da desobediência. Então essa reflexão que eu quero que você comente aqui, que Deus ele não pune pessoas, Deus ele é contra, ele castiga pessoas que cometem o pecado. Então o pecado é uma separação de Deus e quando nós estamos separados de Deus, nós não temos a graça, o favor imerecido do Senhor operando em nossas vidas. Então quando Deus não é o nosso guia, Deus não é o nosso pastor que corrige e leva-nos para o aprisco, realmente a gente fica vagando aí e o nosso senhorio pertence ao Deus desse mundo, que é normalmente o Deus desse mundo é o dinheiro, né? O Deus desse mundo, quem domina aí realmente são outros fatores, né, que a gente vai conversar ao longo do processo. Então espero que essa sequência de vídeos que a gente vai falar, nós vamos estudar sobre os pecados mortais, sobre algumas coisas que nos separam de Deus, e a minha oração, a minha declaração de fé é que você faça uma reflexão, que Deus ele não quer castigar ninguém, porém existe um momento, né, conforme aí domar um leão, conforme está aqui, né, que ele precisa estar faminto para que realmente ele ouça o domador dele. Então como um pai corrige, educa, pune o seu filho, como está lá em Provérbios, Deus, o nosso Pai Celestial, ele quer a nossa salvação, mas desde que haja arrependimento, tá? E um dos pontos que mais separam aí de Deus também é a incredulidade, né? E realmente voltado também à questão das heresias que existem, então crenças que estão fora da doutrina da palavra de Deus. Então a minha declaração de fé é para que você tenha arrependimento, para que o Espírito Santo te ajude a apontar e corrigir esses detalhes, você confessar diante do Senhor, realmente para que Ele possa te perdoar e você quebrar, fazer uma nova aliança com o Senhor. E essa aliança você vai ter realmente o favor de Deus imerecido, que é a graça aí sobre as áreas de que Deus possa restaurar. Então assim como uma construção, quando a gente vai começar algo em cima de um lugar, é preciso a gente demolir, né? Quebrar, fazer os pilares específicos aí, fundamentar eles dentro dos princípios da palavra para realmente fazer uma nova obra, fazer uma nova construção e edificar o plano perfeito de Deus, que é o grande engenheiro, né, que é o arquiteto desse mundo, que fez tudo aquilo que a gente faz, respira, toda a criação, a perfeição dele, ela é eterna e realmente ela tem um sincronismo perfeito. Então tudo aquilo que está fora desse sincronismo aí, a gente tem que refletir o porquê que está acontecendo, né? Então por isso que eu fiz essa reflexão aí com o povo do Rio Grande do Sul também, que com certeza nós vamos orar, vamos declarar. Tem muitas pessoas que já têm ajudado, né? Então a gente sabe que é o momento do despertar e principalmente do avivamento, que é o momento perfeito para que realmente essas pessoas sejam acolhidas pelo amor incondicional de Deus. Todo esse movimento que está acontecendo no nosso país é sensacional, né? Então vamos apresentar a Deus nesse momento, orar. Pai, eu oro, Senhor, neste momento, Senhor, apresentando a cada um, Senhor, que está nos acompanhando, Pai, nos vídeos, Senhor, nos comentários, Pai. Cada pessoa que é um compartilhador, ó Pai, desse canal, Senhor, que o Senhor possa, Pai, prover, Senhor, proteger, Senhor, dar direção a cada um deles, Pai. Assim como nós estudamos hoje, Senhor, que o salário do pecado, Senhor, as consequências do pecado é a morte, Pai. Que nós possamos ter um entendimento, Pai, e saber, ó Pai, que Tu é um Deus que Ele corrige, mostra e expõe, Senhor, situações que nós precisamos melhorar, Pai. Que nós possamos receber essa correção no amor de Cristo. Saber que como um bom Pai que corrige e ama, Ele direciona o Filho no caminho onde ele deve ser conduzido, Pai. E que essa correção, essa instrução que o Senhor possa nos dar, ó Pai, possa servir, ó Pai, de uma reflexão, Pai, para melhorarmos, ó Pai. Aqui, Senhor, como o nosso papel como servos de Deus, como proclamadores, adoradores, intercessores do Teu reino, Senhor. Então eu oro e clamo também, Senhor, a todo o povo, Senhor, do Rio Grande do Sul, Senhor, que vem acometido, ó Pai, por sequência, ó Pai, de várias situações, Pai, que perderam tudo, que estão desamparados, Senhor, que estão, Senhor, realmente
precisando de uma intervenção não só por meio de oração, Pai, mas por recursos específicos, Pai, desde água, roupa, lugar para morar, móveis, Senhor. Que o Senhor levante o teu povo, Senhor, como doadores, Pai, pessoas que possam intervir, Senhor, empresários, Senhor, que nesse tempo o Senhor possa levantar pessoas que tenham, Senhor, o dom de ofertar, o dom da caridade, Senhor. Que o Senhor dê ideias, recursos para que nós possamos prosperar, Senhor, e sermos colunas financeiras para o teu reino, sermos intercessores, Senhor, proclamadores da tua palavra, Deus. Opera em nós, Senhor, os teus sinais, e que nós possamos ser usados nesse tempo para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Alcança cada um de nós. Eu não sei qual é a necessidade, Pai, mas as pessoas estão deixando nos comentários aqui também qual é a necessidade para que nós possamos fazer uma oração específica, Senhor. Mas tu é o Deus que sonda, sabe, que marca encontros, Pai, e que essa oração, e que neste momento essas pessoas possam ser impactadas pelo teu poder, pelo teu amor e pela tua graça, Senhor. Então, debaixo dessa palavra poderosa de hoje, de obediência, Senhor, nós declaramos em nome do teu Filho amado, aquele que vive e que reina para todo sempre. Que o teu nome seja sempre louvado, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que o teu dia seja maravilhoso e que você tenha respostas que você procura hoje. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Mova-se.